Alô? Pessoal do KM666? Estão me ouvindo aí? Aqui quem fala é o Roberto, mas todo mundo na estrada me conhece por Beto. Beto do Trovão Azul. O nome do meu Scania 113, azul celeste. Um guerreiro que já tem mais de 1 milhão de quilômetros rodados nesse chão do nosso Brasil. Eu estou falando aqui do pátio do Posto Gaúcho, na Castelo Branco, já chegando em São Paulo. São 13h40 da madrugada, a hora que os fantasmas saem para passear e os caminhoneiros estão conversando com os anjos para não dormir. Eu sou ouvinte de vocês faz tempo. Gosto das histórias que o povo conta aí, os causos de assombração, as coisas sem explicação. Eu sempre fui meio cético, sabe? 28 anos de boleia, amigo. Você aprende que a maioria dos fantasmas é sono atrasado e a maioria dos barulhos estranhos é peça pedindo para ser trocada. Já vi de tudo nessa vida, mas o que eu vi, o que aconteceu comigo há uns 6 meses. Bom, isso aí não era sono não, e com certeza não era peça do Trovão Azul. Eu peço até desculpa se a voz sair meio embargada. É que só de lembrar o coração já quer pular pela boca. Mas eu preciso contar. Preciso botar pra fora. Talvez alguém aí já tenha passado por algo parecido e eu possa parar de achar que tô ficando maluco. Então, vamos lá. Era fim de novembro, época da colheita da soja já terminando, mas o movimento ainda era grande. Eu estava carregado com 27 toneladas de grão. Saí de Dourados e meu destino era o Porto de Santos. É uma viagem que eu faço de olho fechado. Conheço cada curva, cada buraco, cada posto que tem o café bom e o pão de queijo mais ou menos. É uma rota que para mim é quase uma meditação. O motor roncando, a estrada preta na sua frente, a mente vai longe. Naquela noite específica, o céu estava limpo como eu poucas vezes vi. Sabe aquele céu de interior que não tem luz da cidade para atrapalhar? Parecia um veludo preto forrado de diamante. A lua era só um risquinho, quase nada. Perfeito para dirigir. Eu estava tranquilo, ouvindo uma moda de viola antiga, pensando na vida, na mulher, nos filhos que já estão tudo criado. Passei da cidade de Naviraí e aí, meu amigo, a estrada vira um breu só. É você, Deus e quilômetros de fazenda de um lado e do outro. Um mar de soja e milho que se perde na escuridão. Não tinha um carro na minha frente, nenhum atrás. Eu era a única alma viva naquele trecho do planeta. Foi quando eu vi a primeira luz. Não era avião. Avião pisca, tem rota certa. Não era estrela cadente, que risca e some. Era uma luz forte parada lá no alto, bem no meio do céu. Cor de mercúrio, uma coisa meio azulada, meio prateada. Fiquei curioso, mas continuei tocando o caminhão. De repente, uma segunda luz apareceu do lado da primeira, do nada. E uma terceira. Em menos de 1 minuto, tinha umas 7 ou 8 daquelas luzes, formando um tipo de constelação que não existe. E elas começaram a se mover. Era uma dança. Elas trocavam de lugar, formavam triângulos, depois um círculo, depois uma linha reta, com uma velocidade e uma precisão que arrepiava a espinha. Não tinha som, nada. Só aquele balé de luzes impossíveis no céu infinito. Eu diminuí a velocidade do Trovão Azul, o queixo caído. Eu já tinha ouvido história de colega, mas ver com os próprios olhos é outra coisa. É como se o mundo que você conhece virasse de cabeça para baixo. Foi aí que o negócio ficou feio. De repente, todas as luzes do meu painel começaram a piscar feito doidas. O rádio fez um barulho de estática ensurdecedor e morreu. A luz do farol fraquejou, ficou amarelada. E o motor do Trovão Azul, que nunca me deixou na mão, começou a engasgar. Tossiu 1, 2, 3 vezes e... silêncio. O motor morreu. Ali, no meio do nada absoluto. Rapaz, o silêncio que ficou, vou te falar. Era um silêncio que doía no ouvido. Eu estava no escuro, à deriva num oceano de soja. Meu coração parecia que ia sair pela boca. Tentei dar a partida. Nada.
Girei a chave e nem o barulhinho da injeção eletrônica fazia. Morto, completamente morto. Fiquei olhando para cima. Então, uma das luzes, a que estava bem no centro da formação, se soltou das outras. Ela começou a descer. E não era devagar, não. Ela veio como uma pedra, rasgando o céu em silêncio. Uma bola de luz prateada que crescia de tamanho à medida que se aproximava. Eu me encolhi no banco. Achei que ia bater em mim, que era o meu fim. Mas ela passou por cima do caminhão, com um zumbido baixo, um som que parecia o de 1 milhão de abelhas dentro de uma garrafa, e caiu na plantação de soja, umas 200, 300 metros para dentro da estrada. O impacto foi seco. Não teve explosão, fogo, nada disso. Só um pof abafal e um clarão rápido que iluminou a lavoura inteira por um segundo. E assim que essa luz caiu, as outras lá em cima piscaram uma vez, todas juntas, e sumiram, desapareceram, como se nunca tivessem existido. O silêncio voltou, ainda mais pesado. Fiquei uns 5 minutos sem conseguir me mexer, só respirando. Aí, por puro instinto, girei a chave do caminhão. O painel acendeu, o rádio chiou e voltou a tocar a viola de onde tinha parado. O motor do trovão azul pegou de primeira, roncando forte e confiável como sempre. Tudo tinha voltado ao normal. Tão normal que, por um segundo, eu achei que tinha sonhado tudo aquilo. Mas eu sabia que não tinha. Eu sabia o que eu vi. E sabia que alguma coisa tinha caído ali do lado. A minha primeira reação, a reação de qualquer pessoa sã foi: acelera, Beto. Some daqui o mais rápido que você puder. E eu quase fiz isso. Minha mão já estava na alavanca do câmbio. Mas, e a curiosidade? E a coisa que caiu? Eu ia passar o resto da minha vida me perguntando o que era. Tomei a decisão mais idiota e mais corajosa da minha vida. Peguei minha lanterna de LED, aquela bem forte, desci da cabine e tranquei a porta. O ar da noite estava frio. O único som era o grilo dos bichos no mato. Apontei a lanterna para a plantação. A soja estava alta, quase na altura do meu peito. Respirei fundo e entrei. Os pés de soja arranhavam minhas calças. O cheiro de terra e de planta era forte. Eu andava na direção que eu achava que a coisa tinha caído. O facho da lanterna dançando na minha frente. E então eu vi. Não era uma cratera. Era um sulco na terra, como se um arado gigante tivesse passado ali por uns 10 metros, derrubando todas as plantas. E no fim desse sulco, meio enterrado na terra fofa, não era um pedaço de metal de satélite, não era pedra, não era nada que eu já tivesse visto. Era diferente. Tinha o tamanho de uma bola de boliche, mais ou menos. O formato era meio irregular, quase como uma pedra de rio muito lisa, mas a superfície parecia feita de um vidro escuro, quase preto, que pulsava com uma luzinha fraca por dentro. Uma luz roxa, que acendia e apagava devagar no ritmo de uma respiração. Eu me aproximei com cuidado. O ar em volta dele era mais quente. E tinha um cheiro estranho, um cheiro de ozônio, de chuva forte antes de cair. Eu cutuquei com a ponta da minha bota. Ele era sólido, pesado, mas quando eu toquei, a luz dentro dele piscou mais rápido por um instante. Era como se ele tivesse sentido o meu toque. Eu fiquei ali, olhando para aquela coisa, sem saber o que fazer. Deixar ali? Chamar a polícia? Falar o quê? Que um ET caiu na lavoura? Iam rir da minha cara, me internar no hospício. Aí, eu fiz a segunda loucura da noite. Tirei minha jaqueta jeans do ombro, usei ela para pegar o objeto. Ele era quente, mas não queimava. E era pesado, devia ter uns 10 quilos. Enrolei ele na jaqueta com todo o cuidado, como se fosse um bebê, e voltei para o caminhão. Meu cérebro gritava: "O que você está fazendo, seu animal?" Mas eu não dei ouvidos, coloquei aquela trouxa no banco do carona, subi, dei a partida e voltei para a estrada. Agora eu não estava mais sozinho no trovão azul. As primeiras horas foram só de adrenalina pura. Eu olhava para o embrulho no banco do lado e não acreditava no que tinha feito. A coisa ali dentro parecia quieta. A luz roxa vazava um pouco pelo tecido da jaqueta, pulsando devagar. Mas depois de um tempo, umas coisas estranhas começaram a acontecer dentro da cabine. Primeiro, foi uma sensação. Uma melancolia tão profunda que doía no peito. Veio do nada,
Eu estava bem e, de repente, me deu uma vontade de chorar. Uma saudade de casa que eu nunca tinha sentido. Olhei para o embrulho. A luz roxa parecia mais fraca. Era como se a tristeza viesse dele. Depois começaram as imagens. Não era na minha frente, era dentro da minha cabeça. Flashes rápidos, confusos. Eu via céu de cores que não existem, laranja, verde, limão. Via prédios que pareciam feitos de cristal, que subiam até furar as nuvens. Via criaturas. Nada de homenzinho verde, nada disso. Coisas que eu não consigo nem descrever. Formas, luzes, sons. E em todas as imagens, a mesma sensação. Solidão. A sensação de estar perdido, muito, muito longe de casa. Aquela coisa no meu banco não era um pedaço de nave, era um ser, ou parte de um ser, e ele estava sozinho, com medo e com dor. E de alguma forma, ele estava me mostrando isso. Eu comecei a ficar com pena dele. Olha que loucura! Pena de uma pedra que respira. Passei a noite em claro. O café não fazia mais efeito. A cada quilômetro que eu rodava, a sensação de que estávamos sendo observados aumentava. Eu olhava pelo retrovisor e não via ninguém, mas eu sentia. Era como se as outras luzes, as que sumiram, estivessem nos procurando o pedaço que se perdeu. Eu precisava chegar em Santos logo. Precisava descarregar, entregar o trovão azul na oficina para uma revisão que já estava marcada e pensar no que fazer com o meu passageiro. Onde eu ia esconder uma coisa daquelas? No quintal? Enterrar? Eu não sabia. Já estava amanhecendo quando cheguei na Serra do Cafezal, na Regis Bittencourt. O trânsito de caminhão já estava intenso. Eu me sentia um pouco mais seguro no meio dos outros. Mas foi aí que o rádio, que estava mudo há horas, começou a falar. Não era um colega. Era uma voz metálica, sem emoção, falando em várias línguas ao mesmo tempo. Português, inglês, espanhol, umas que eu nunca tinha ouvido. E no meio da confusão de palavras, uma frase se repetia. Clara, entregue a unidade perdida. A recuperação é inevitável. Meu sangue gelou. A coisa no banco do meu lado começou a pulsar rápido. A luz roxa virou quase branca. A jaqueta ficou quente, muito quente. O sentimento que veio dele agora era pânico puro. Terror! Eles estavam perto, os caçadores, e eu vi, no retrovisor, 2 carros pretos sem placa, daqueles de filme. Eles vinham costurando o trânsito, se aproximando de mim numa velocidade absurda. Não eram carros normais. O jeito que eles se moviam era liso demais, eficiente demais. O pânico daquela coisa virou o meu pânico. Eu não sei o que me deu. Eu não era mais o Beto caminhoneiro de 52 anos. Eu era um protetor. Pisei fundo. O trovão azul urrou. O motorzão de 6 cilindros cantou bonito. Eu comecei a costurar o trânsito também, jogando o gigante de 40 toneladas de um lado para o outro. Os outros caminhoneiros buzinavam, me xingavam, mas eu não estava nem aí. Eu só precisava fugir. Os carros pretos vinham atrás. Eu sabia que não tinha chance numa disputa de velocidade. Foi quando a coisa no meu banco me deu outra imagem na cabeça. Não era uma memória, era um mapa, uma instrução. Ela me mostrou uma saída de terra pequena, escondida, uns quilômetros à frente, e um lugar no alto de um morro. Eu confiei. Sem nem piscar, quando vi a saída, joguei o caminhão para a direita, cantei pneu e entrei na estrada de terra com tudo. A carreta balançou, a carga chiou, mas o trovão azul aguentou firme. Os carros pretos passaram direto. Eles não esperavam por aquilo. Subi o morro por aquela estradinha esburacada. O lugar era um pasto aberto, com uma vista incrível do vale lá embaixo. Parei o caminhão debaixo de uma figueira enorme. Desliguei o motor. Silêncio. O sol já estava nascendo de vez, pintando o céu de laranja. Peguei o embrulho. Ele estava vibrando, uma vibração suave, e o sentimento agora era outro. Não era medo, era expectativa, esperança. Desci do caminhão e caminhei até o centro do pasto. Coloquei a coisa no chão com cuidado. Ela parou de pulsar. Ficou ali, quieta, escura. Fiquei esperando, sem saber o quê. E então, eu ouvi. O mesmo zumbido baixo que eu ouvi quando ela caiu.
Olhei para cima. Uma única luz prateada estava ali, descendo devagar, sem dança, sem ameaça. Ela parou uns 30 metros acima de mim. Um facho de luz branca desceu dela e envolveu o objeto no chão. Ele começou a levitar, devagarzinho, subindo em direção à luz. Quando ele passou na minha altura, ele piscou uma última vez. A luz roxa, bem forte, e na minha cabeça, uma última. Não era uma palavra, era um sentimento. Mas se eu tivesse que traduzir, seria obrigado. E ele subiu, entrou na luz maior, e tudo desapareceu no céu azul da manhã, sem som, sem nada. Fiquei ali, parado no meio do pasto, por não sei quanto tempo, só olhando para o céu. Vazio. Voltei para o caminhão, dei a partida e terminei minha viagem. Ninguém me seguiu, ninguém falou no rádio. Foi como se nada tivesse acontecido. E foi isso, pessoal. Essa é a minha história. Eu não sei o que eu carreguei naquela noite. Se era um ser, uma semente, uma sonda, eu não sei. Mas eu sei que ele estava perdido, com medo, e que eu ajudei. E que tem caçadores lá fora que não são boa gente. Eu nunca mais contei isso pra ninguém. A minha mulher ia achar que eu bebi. Mas eu sei o que aconteceu no meu trovão azul. Desde aquele dia, eu dirijo diferente. Continuo olhando para a estrada, claro. Mas de vez em quando, naquelas noites de céu limpo, no meio do nada, eu dou uma olhadinha para cima, porque a gente acha que conhece o tamanho do mundo olhando para o asfalto. Mas a verdade é que a gente não sabe de nada. Obrigado pelo espaço aí. Um abraço para todos os colegas que estão na escuta. Cuidado na estrada. E de vez em quando, olhem para cima. Câmbio. Desligo.